Boa tarde a todos. Então hoje estamos começando a nossa série de videoaulas e essas primeiras videoaulas elas vão ser aulas de revisão. Elas vão revisar o conteúdo lá no início. Então essa nossa primeira aula, Geografia, aula 1, revisão, ela vai tratar da unidade 1 do volume 1, aquilo que a gente viu lá no começo do ano, que é mundo globalizado. Então ela vai tratar todos os conceitos que vão conversar com a questão da globalização. Então, abram lá o livro de vocês e vão acompanhando junto, né, para a gente pegando cada conceito. Então, o primeiro tópico envolve o conceito. O que é globalização? Globalização é um fenômeno social, cultural, econômico e histórico também. Afinal, é um fenômeno que vem acontecendo aos poucos há alguns séculos já. É um fenômeno que envolve o mundo inteiro, por isso tem a palavra global no meio, envolve todo o globo. A globalização é a mundialização, né, a worldification, que fala em inglês, é a mundialização, é a tornar global as relações econômicas, sociais e culturais entre países e pessoas. Então esse é o conceito de globalização. É um processo que foi iniciado com as grandes navegações, mas que foi se concretizar só no final do século XX. É um processo onde se tornam globais as relações econômicas, sociais e culturais. Por que ele se iniciou com as grandes navegações? Principalmente com o Império Português. O Império Português foi o primeiro império a globalizar o mundo. E isso ainda lá no século XVI. Porque é um império que conectava a América, a Ásia e a Europa. As maiores populações globais estavam sendo conectadas pelo Império Português. Eles chegaram até o Japão. Eles tinham uma linha de comércio que passava a partir de Portugal, costa da África, Índia, China, Indonésia, Japão. Então, é claro que o ritmo dessas rotas levavam meses. A cultura começou a se espalhar de forma muito devagar, muito lenta, mas esse é um processo que já começou nessa época. E aí, conforme os avanços tecnológicos, a máquina a vapor, e principalmente os avanços do final do século XX, tecnologias de satélite, de internet, tecnologias que permitiram com que a informação circulasse o mundo em questão de segundos, principalmente essas tecnologias permitiram que a globalização se concretizasse. E aí nós temos também uma outra questão histórica, que é o que? O fim da Guerra Fria, o fim da União Soviética. Afinal, a União Soviética ela ainda dividia o mundo, ela colocava uma barreira de relações sociais e econômicas no mundo. Com o fim da União Soviética, essa barreira caiu, a chamada cortina de ferro, ela cai. Junto disso, na mesma época, nós temos a consolidação da internet. A internet se tornando uma forma de se comunicar em instantes. Então, com o fim da União Soviética e com a consolidação das telecomunicações, a globalização se concretiza no mundo. E as relações econômicas, sociais e culturais se tornam globais. Dentro disso, é importante a gente saber diferenciar o conceito de globalização do conceito de mundialização. Mundialização é estudado por muitos geógrafos, economistas franceses, e mundialização está muito mais ligado, muito mais conectado à economia, que é a mundialização da economia. São países que atuam com multinacionais em outros países, multinacionais transnacionais que atuam com tecnologia, fornecendo alimentos no mundo inteiro. É fácil a gente observar a mundialização da economia no nosso dia a dia, consumindo smartphones, roupas, eletrodomésticos, entrando em redes sociais, onde a sede da Google está lá na Califórnia, onde a sede da Coca-Cola está em Atlanta, nos Estados Unidos, onde a sede do Samsung, do smartphone que eu uso, está na Coreia. Mas como a economia foi mundializada, a gente tem acesso a todos esses produtos. Já a globalização ela vai muito além da questão econômica. Ela interfere nas relações sociais e culturais também.
A globalização engloba a economia também, mas engloba outros aspectos. Por exemplo, né, o jovem da idade de vocês consome as mesmas séries de Netflix que o jovem inglês, indiano, argentino consome. Isso é um resultado da globalização da cultura, os mesmos gostos culturais de música, de filme, de roupa. Então a sociedade, a cultura está globalizada. Então, mundialização envolve economia. Globalização envolve economia também, mas também envolve sociedade e cultura. E aí, junto da globalização, nós temos a glocalização. É um fenômeno que não é contrário à globalização. Muitos alunos confundem, acham que a glocalização é contrária à globalização, mas ela não é. Ela é um fenômeno que acontece junto. O que é a glocalização? Ela envolve geralmente a atuação de empresas que adequam o seu produto, a sua forma de atuar para uma certa localidade. Então, a globalização, o global interfere no local, no mundo inteiro, mas o local também vai interferir um pouco no global. Não tem como eu influenciar meus alunos sem pegar um pouquinho das experiências de cada um deles, sem eles me influenciarem um pouco. É a mesma coisa da globalização. A globalização interfere no mundo inteiro, mas o local também vai influenciar no global um pouquinho. Como? O exemplo que a gente usou lá na sala de aula. O McDonald's na Índia utiliza a carne de frango porque lá o boi e a vaca são animais sagrados. Sabores de refrigerante da Coca-Cola que só existem naquele país, para se adaptar à realidade local daquele país, etc. Então esse é o fenômeno da globalização. O local também influenciando o global. Fases da Revolução Industrial. Então vocês podem observar na tela de vocês, aí vai aparecer as 4 fases da Revolução Industrial. A gente tem a primeira fase, que surgiu no final do século XVIII, começou na Inglaterra, e a principal fonte, a principal matriz energética dessa primeira fase foi a máquina a vapor, utilizando a máquina a vapor. Depois nós temos a segunda fase. Essa fase já se espalhou para Japão, para Estados Unidos, utilizou a energia elétrica, os derivados do petróleo. Nessa fase predominou ali o início do século XX. Temos a terceira fase, com o protagonista sendo o Japão, onde nós temos a introdução da informática, da robótica, de novos modos de produção industrial, novos modos de produzir, o toyotismo. Terceira fase tendo então esse protagonismo do Japão e depois espalhando para Estados Unidos, China, Europa Ocidental. E a última fase ela ainda ocorre, ela ainda está ocorrendo. É o surgimento de várias tecnologias que estão mudando a forma como se produz, como a indústria produz, o ser humano produz. A introdução de tecnologias relacionadas à inteligência artificial, ao grafeno, química, química verde, tecnologias avançadíssimas que estão mudando aí a nossa forma de produzir. Dentro disso, a gente acaba entrando na atual fase do capitalismo. Por quê? Com essas evoluções que a indústria passou, essas fases da Revolução Industrial, cada vez mais a indústria foi precisando de menos mão de obra, vamos lembrar lá na terceira fase teve a introdução da robótica. E cada vez mais a indústria foi perdendo o protagonismo da economia. E hoje, quem que é o protagonista da economia? O terceiro setor, o setor de comércio e serviços, o setor financeiro, o setor bancário. E hoje, nessa atual fase do capitalismo, a globalização se tornou muito importante, porque esse setor financeiro, esse setor de comércio e serviços, ele acaba englobando o mundo inteiro. Eu consigo, surgir uma empresa que oferece um determinado serviço, um serviço de internet, uma rede social, ela está dentro do setor de serviços, entretenimento. Só que como o mundo está globalizado, o capitalismo está globalizado, essa empresa ela consegue atingir pessoas no mundo inteiro. Uma empresa de distribuição de alimentos, uma rede de fast foods. Na atual fase do capitalismo, ela está globalizada, ela consegue atuar no mundo inteiro. Consegue buscar mão de obra barata no mundo inteiro.
consegue buscar mercado consumidor no mundo inteiro. Então, por isso que para a atual fase do capitalismo, esse capitalismo financeiro, a globalização foi muito importante, porque ela ajudou o capitalismo a estender os seus tentáculos pelo mundo inteiro. E principalmente fazendo o quê? Indo nos países periféricos, nos países mais pobres ou em desenvolvimento, fazendo com que essas multinacionais possam buscar nesses países mão de obra barata e um mercado consumidor vasto. E aí nós temos as oportunidades ligadas à globalização. A globalização tem questões muito boas relacionadas a ela. A mistura de culturas, as oportunidades de trabalho fora, a possibilidade de nós, no nosso dia a dia, numa cidade aqui como a nossa, Curitiba, a gente tem acesso à culinária do mundo inteiro. Coisas que pessoas de outros lugares aqui do Paraná mesmo não têm. Por quê? Porque a nossa cidade está muito inserida no cenário da globalização. Então, oportunidades de trabalho, com os grandes polos universitários que existem aqui, oportunidades de trabalhar fora, aprender uma língua. Essas são oportunidades interessantes ligadas à globalização. O próprio comércio mundial, a dinâmica do comércio mundial foi muito boa. Porém, nós temos resistências também ligadas a ela. Por vários motivos. A globalização trouxe questões boas, mas também trouxe questões negativas. Uma delas foram as barreiras criadas, barreiras contra a migração. O exemplo mais famoso que a gente tem é a barreira, um muro entre México e Estados Unidos. Barreiras no continente europeu também, que recebe muitos imigrantes e refugiados. A questão do terrorismo, que infelizmente a globalização globalizou a economia, mas globalizou o terrorismo também. O terrorismo ocorre de forma muito mais espalhada pelo mundo, atuando no mundo inteiro. Então, regiões que nem conheciam, nem sabiam que era o terrorismo, passaram a conhecer nas últimas décadas, principalmente devido à atuação dos Estados Unidos em regiões do Oriente Médio, ajudou a acentuar esse terrorismo. E também os movimentos anti-globalização. Como eu disse, um exemplo, por que existe a anti-globalização? Quando a globalização globalizou, mundializou a economia, foi bom por muitos aspectos, todos aqueles que eu citei antes. Acesso a culinária, a entretenimento, a produtos no mundo inteiro. Mas também fragilizou a economia do mundo. Quando um país que está muito ligado com a economia do mundo inteiro quebra, ocorre um fenômeno em cadeia, uma reação em cadeia que acaba quebrando a economia global. E isso já aconteceu em 2008. A economia dos Estados Unidos, devido a uma crise interna, imobiliária interna, ela quebrou e acabou prejudicando a economia do mundo todo. E isso ajudou movimentos anti-globalização a acontecerem. E, infelizmente, esses movimentos anti-globalização estão ligados também a questões piores, como a xenofobia. Pessoas que possuem preconceito contra imigrantes, pessoas de nações diferentes. Então é importante a gente analisar tanto as oportunidades, as questões positivas, quanto as questões negativas relacionadas à globalização. Então, galera, como eu disse, é uma revisão, para a gente relembrar e para vocês poderem responder o formulário que eu vou postar na sequência, beleza? Por hoje é só, muito obrigado.